Aleluia. Tome seu lugar aí. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Que o Senhor multiplique a você favor, misericórdia e que a sua vida seja repleta da provisão do Senhor. Amém. Eu quero ler um versículo antes de nós entrarmos aí na ministração nessa noite. E em seguida nós vamos orar ainda, tirar uns minutinhos para orar especificamente sobre os dias atuais, sobre nossas famílias, sobre a condição no aspecto natural e espiritual naquilo que estamos vivendo por esses dias. Eu quero que você vá para o Evangelho de João, no capítulo 14. Você achou? Pode dizer amém? Só um pouco, né? Evangelho de João, no capítulo 14, eu quero ler o versículo 21. Apenas esse versículo aí. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Você sabe, você entende o que é ter o Senhor manifestado a você? Eu não sei quantos já tiveram essa experiência. Não é ter um encontro, talvez num culto, onde algumas pessoas vão entender como um ponto de avivamento. Sabe, aqueles cultos que você sente calor, que você sente arrepio, que você pula, se joga. Eu não estou me referindo a esse detalhe, mas estou falando de você ter o próprio Cristo manifestado a você em todas as condições, em todas as situações, em todos os aspectos. E eu já quero te adiantar que isso, irmãos, é coisa não simplesmente para um cristão maduro, mas para aquele que decidiu andar em obediência e andar sensível à voz do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Sentado mesmo, eu quero que você feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado porque todos os dias o Senhor tem acrescentado em nossa vida uma porção do teu caráter. Nós temos experimentado tão intensamente, Pai, sobre a tua graça, sobre a tua vida em nós. Obrigado por tua unção que está presente em nossa vida, tanto no nosso interior quanto sobre nós atuando. Nós reconhecemos o teu governo sobre nós. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado bem da tua igreja, mesmo vivendo em dias de pressões, em dias tão difíceis. O Senhor permanece fiel a nós. Obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado pelo entendimento que transforma a nossa vida por completo, transforma a nossa maneira de pensar. Obrigado pela capacidade de olhar para os nossos irmãos e ter uma condição também de entender o ponto de vista dentro da limitação de cada um. Nós entendemos que nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados por tua palavra, estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo que habita em nós, mora dentro de nós. Querido Espírito Santo, nós te damos liberdade por completo em nossa vida.
Nós não nos apegamos a nada em nossa vida, neste mundo caído, neste mundo natural. Embora que temos necessidades específicas enquanto vivemos aqui, nós decidimos colocar a nossa vida por inteiro sobre as Tuas direções. Nós oramos por nossa casa, oramos por nossa família, tanto aos Teus filhos que estão presentes durante essa reunião, tanto os que estão acompanhando, Pai, através dessa transmissão. Eu sei que existe favor e graça do Senhor também preenchendo essa sala, preenchendo esse quarto, preenchendo esse local onde quem está sendo alcançado por essa voz vai ser tocado pelo Espírito Santo. Nós oramos ao Teu nome nessa noite. Obrigado pela autoridade que o Senhor entregou à Tua igreja. Nós vamos exercer sobre nossas vidas aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Você está bem? Como foi tua semana? Foi boa essa semana, irmãos? Amém. E vai continuar prosperando, irmãos, em direções de coisas melhores. Assim eu creio, assim eu quero crer juntamente com você também, tá? Agora, com muito cuidado, eu quero que você olhe para o seu irmão e pergunte a ele: você quer ver a Cristo? Alguns ainda estão com medo. Eu não estou desejando que você morra e vá para o céu, não. Eu estou falando de você ter uma condição de ver a Cristo ainda quando você está aqui, em dias de carne ainda. Outro dia eu estava ministrando aqui e eu falei sobre isso. Eu falei em você ter o encontro com a palavra. Irmãos, quando nós falamos sobre isso, não significa de você separar um determinado tempo do seu dia para que você leia um versículo, para que você cante alguns hinos, ou ter aquele momento do culto doméstico, ou aquele momento em que você separa para orar. Irmãos, isso é muito bom. Isso faz parte da vida do crente, isso faz parte da igreja. Mas o seu entendimento ele tem que avançar para aquilo que é uma essência em Deus. Sabe que às vezes nós queremos cobrar muito. A gente queremos cobrar de todo mundo. Mas é engraçado que a Bíblia ela diz que é para nós sermos tardios em falar e cedo para ouvir. Amém. Eu quero te incentivar a sentar, irmãos, e conferir os pés da cadeira para ver se vocês estão bem firmes mesmo. Para a gente dar uma sacudida nessa noite. O Senhor, Ele deseja acertar uns ponteiros conosco. O Senhor deseja apertar alguns parafusos que, no correr da sua caminhada, esses parafusos talvez eles foram frouxados, folgados um tanto. E o Espírito Santo ele é uma boa ferramenta para ele chegar na medida certa, para não te apertar demais, mas também não te deixar um tanto folgado para ceder aos padrões desse mundo. Amém. Então a primeira coisa que você deve saber, existe um tempo para você falar e também existe um tempo para você ouvir. É engraçado que nem sempre você estará com o coração pronto para ouvir. Talvez por mais que a sua mente ela esteja convencendo a você que é um tempo para você ouvir, mas somente o Espírito Santo, ele vai saber o tempo exato lá no seu interior, no seu espírito, se de fato chegou esse tempo. Aleluia. É engraçado, vou dar um exemplo fora do contexto do que nós lemos, mas todo mundo lembra que quando uma mulher
ela é pega no ato de adultério, então eles trazem ela até Jesus e ali começam a acusar, começam a afrontar. E Jesus estava ali, irmãos, pregando, ele estava ensinando. E o que acontece? Aquelas pessoas chegaram até Jesus, atrapalhando o momento de ministração de Jesus, somente com a intenção de pegar Jesus. Uma condição de traçar uma armadilha para tentar, causar um embaraço a Jesus. E Jesus imediatamente, ele pelo Espírito, ele identificando aquela situação, ele decide simplesmente não falar nada. Eles começaram, irmãos, a usar a base e fundamentos da lei, porque eles sabiam que pela lei aquela mulher deveria morrer, ela deveria ser apedrejada. Então, se fosse pelos argumentos da razão, pelos argumentos de quem está certo, então Jesus teria que ceder aqueles argumentos. Está aqui comigo? E quantas vezes, irmãos, nós temos que fazer e exercer esse papel de engolir seco algumas coisas. Porque, naturalmente falando, você nunca vai entender as coisas do Espírito. Aleluia. Irmãos, e não vem me dizer que isso é uma tarefa fácil não, porque você se embaraça até para temperar um arroz. Que dirá para entender os detalhes da voz do Espírito Santo quando está querendo tratar algumas coisas na sua vida, que não se trata de pecado e não se trata de erros, mas se trata de condições que ainda podem ser peso e embaraços. E o que Jesus decide nessa hora, irmãos? Jesus simplesmente, ele abaixa no chão, e ele fica ali, irmãos, riscando no chão. Alguns falam que ele estava escrevendo, eu não sei, mas Jesus, ele pouco se importou com aquele cenário, para que ele não fosse afetado por dentro. E ele resolve aquela situação simplesmente com um questionamento. No meio de vocês não tem ninguém que nunca errou? Olhando cada um para dentro de você mesmo, não tem ninguém que nunca se equivocou, que meteu o pé pelas mãos? Se tiver um, eu só quero um, não precisa mais do que um, mas se tiver um, pode começar o apedrejamento. E a Bíblia diz que foi saindo um por um. Aleluia. Irmãos, o silêncio também pode ser uma resposta esmagadora contra o diabo. Pastor, mas vocês falam que nós temos que declarar a palavra, temos que falar de volta, isso, aquilo, outro, irmãos, tudo ao seu tempo. Porque talvez você pode querer se levantar e declarar a palavra e falar tantas coisas, porque você tem a instrução da letra, você tem, o acesso aos versículos, mas se você não estiver nivelado, equilibrado na ação que o Espírito Santo quer te conduzir, isso não vai passar do que preocupação, aflição. Você está comigo? Porque às vezes você, por pensar que você está com base na palavra, talvez você vai estar agindo sobre uma preocupação de querer resolver as coisas da sua maneira, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aleluia. Você deseja que o Senhor se manifeste a você? Então se prepare, meu querido, que as coisas comecem exatamente por aí. Ele vai começar a espremer um pouco as suas condições. Existe um louvor que fala que parece que quando nós oramos e clamamos, parece que o céu ficou de ferro, de bronze, que parece que as palavras não passam dali. Mas o fato é que você precisa avaliar o ambiente,
para que você possa cooperar com o agir do Espírito Santo. Isso não significa que nada está acontecendo, não é isso. Muita coisa está acontecendo, mas até você chegar no ponto, meu querido, aonde as coisas vão funcionar perfeitamente, aonde o fluir de Deus vai ser de uma maneira que você não vai sentir nem a pressão e nem o peso das acusações. Deus não ouve chiadeira, Deus não ouve murmuração, Deus não escuta, sabe, as coisas quando estão naquele alvoroço, onde as pessoas perderam a sensibilidade de entender a própria palavra dele. Nós sempre damos o exemplo de o rádio, aqueles bem antigos. Hoje, o digital, você só aperta um botão e já vai na estação certa. Mas aqueles rádios antigos que você pegava o botão ali, ia girando, girando, e aí o ponteiro ia passando ali nas estações. E até que você ache o ponto certo, meu querido, é uma chiadeira que você não entende nada. Tem uns que dá até uns assovios. Eu posso falar isso porque eu não sou novo, eu sou dessa época, né? Mas a questão é, irmãos, imagine que o Espírito Santo, ele pegou esse botão na sua vida e ele está girando. E à medida em que você deixa ser levado e conduzido próximo à estação exata que ele quer te levar, sabe, quando está próximo àquilo que Deus exatamente ele quer falar com você, você escuta alguns fragmentos, você entende, sabe, alguns fragmentos do que o rádio está falando. Assim é a sua vida com o Espírito Santo, assim é a sua vida com a palavra. Talvez você lê diariamente, mas talvez a sua mente natural não está entendendo exatamente o que o Espírito Santo quer com você. Aonde que ele quer te levar? Quando a palavra diz que você é suprido em todas as coisas, algumas mentes vão levar para o lado financeiro, mas quando a Bíblia fala sobre suprimento, é você toda a abastança ou o abastecimento dos céus para a sua vida. Você vai ser alguém bem instruído, você vai ser alguém bem informado em qualquer área que você desejar. Porque a essência de Deus vai passar a operar dentro de você. E à medida que você deixa o Espírito Santo te conduzir na estação certa, meu querido. Sabe, às vezes dá uma gastura você ouvir palavras com meio a chiadeira, mas quando ele atinge a estação exata, que a voz fica nítida e limpa, aquilo te dá um alívio, um conforto e uma clareza. A questão é, se você atingiu esse ponto, é o que nós acabamos de ler, e tem alguns que eu quero destacar com você. O texto, no versículo 21 do que nós lemos, diz que aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem as minhas palavras. Ter os mandamentos e ter a palavra, irmãos, não significa você carregar esse conjunto de papel para cima e para baixo. Isso não é ter a palavra. É quando você extrai as escritas que estão aqui e coloca dentro de você, a ponto que essas escritas se tornam a sua verdade. E essas verdades estão impregnadas em você. E você passa a dar um passo, não olhando para o chão que você está pisando, mas olhando para os textos em que está te guardando nos próximos passos. Isso funciona para qualquer área da sua vida. Quando você está indo para o seu trabalho, ainda no caminho, você vai lembrar do que diz Deuteronômio 28. Você vai ser abençoado saindo de casa. Você também vai ser abençoado voltando para casa. E o mesmo texto diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, o lugar será abençoado.
O entendimento da palavra vem daí, irmãos, quando você compreende a revelação. À medida em que você anda, você compreende que você não está pisando em asfalto, você não está pisando em meio ao chão, à terra, ao barro, não, mas os seus pés estão sobre a palavra de Deus, sobre uma direção daquilo que Ele trouxe para você, e você nunca, jamais será enganado em toda a sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem as minhas palavras nele. Aleluia. E a Bíblia diz que esse que tem os mandamentos e guarda esses mandamentos, guarda a palavra, esse é o que ama. Ou você acha que pelo fato de você cantar, bater palma, você falar, declarar algumas canções dizendo que ama a Deus, você acha que isso é a real confissão de que você ama Ele? A revelação, a expressão do seu amor a Ele está exatamente expressa no texto. É quando você se importa com o que a palavra de Deus te diz. E eu não estou dizendo com o que o pastor te diz, com o que a igreja te diz, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando quando você se importa com o que o Espírito Santo fala com você, com o que a palavra de Deus fala com você. É nesse ponto, meu querido, que você passa, sabe, a ter uma sensibilidade para entender os segredos em Deus. Infelizmente, nós vivemos em dias de alguns movimentos, tantos movimentos, avivamento aqui, avivamento ali, semana de Pentecoste, semana dos canelos de fogo, é tanto nome que eles dão aí. E eu não estou falando que essas coisas são ruins e erradas, não, irmãos, faz parte, irmãos. A igreja está aí para viver intensamente, nós temos essa liberdade, inclusive de vez em quando eu prego nessas campanhas. A questão, irmãos, é que a nossa vida não pode ser, sabe, através desses movimentos para cima e para baixo, ficar procurando as coisas, como alguém que está perdido, alguém que perdeu a consciência, a convicção de quem é em Deus. Nós precisamos, sabe, tratar isso em nós, essa compreensão. Aonde infelizmente parece que a igreja ela vai se distanciando dia após dia daquilo que é a essência em Deus. E nós precisamos tratar isso em nós. O texto aí continua dizendo que aquele que ama ao Senhor, ama a palavra, ama a Cristo, esse também será amado pelo próprio Deus, amado de meu Pai. Ele também o amará. E não fica só aí, ele irá se manifestar a ele. Aqui é que está o ponto, irmãos, de você viver uma vida onde o Senhor se manifesta diariamente para você. Aleluia. Sabia que quando Cristo ele se manifesta a você, você passa a desfrutar de coisas que os seus vizinhos, seus amigos, até a sua família, eles nunca vão entender. Eles vão te ter como alguém doido, de pedra. É exatamente assim. Alguém que quando olhar para você e ver tudo desabando, parece que as coisas vão se estreitando, afunilando, e parece que tudo está dando errado, tudo vai indo de mal a pior, e algumas pessoas que sabem ou têm noção do que você está passando, elas começam a olhar para você e falar assim, mas como pode isso? Em meio a tudo isso aí, só pode ser gente doida, ainda insiste para a igreja, ainda insiste em ficar cantando, ainda insiste com esse negócio de ser crente.
Mas isso faz parte, irmãos, do contexto da nossa vida. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Você precisa ser conhecido como alguém que vai trazer confusão na mente das pessoas no tocante a compreender as coisas do reino. Como assim? A Bíblia fala que, ainda no livro de Atos, que quando a igreja primitiva, os apóstolos, quando eles iam chegando em uma determinada cidade, as pessoas falavam o seguinte: lá vem esses perturbadores, lá vem aqueles que gostam de fazer barulho. Irmãos, mas não é um barulho como se estivesse batendo lata vazia, não. Eu estou falando de algo consistente. Alguém que quando abre a boca para falar, ele está falando uma expressão daquilo que ele pegou mesmo, de fato, para viver uma vida impregnado nessa verdade. Ainda que, irmãos, a sua família olha dentro dos seus olhos e fala assim: se eu fosse você, eu não ia nesse negócio mais não. Esse negócio de igreja, esse negócio de ser crente, isso não dá em nada, isso não vale para nada, isso é perca de tempo. Isso acontece ou não acontece, irmão? E aí você pode olhar bem dentro dos olhos e responder de volta: bem sei eu o Deus em quem eu tenho crido. E diante, irmãos, desses desafios na sua vida, saiba que você vai viver dias em que parece que as coisas vão estar ruins, parece que as coisas não estão tão legal como deveria estar. Lembra da fornalha, enquanto ia ser lançados os 3 jovens lá dentro? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam ser lançados, por quê? Porque eles não seguiram o padrão do mundo, eles não se dobraram à pressão. Lembra que havia uma ordem para que eles se prostrassem, irmãos, eles se prostrassem diante, de um Deus falso. Mas imediatamente, irmãos, eles ficaram firmes. Olha, eu não vou me prostrar diante dessa situação. E o cenário, irmãos, do nosso dia hoje? Quantas pessoas têm se prostrado diante das coisas que estão aí? Tantas injustiças. Quantos filhos estão sendo entregues a Satanás? Pastor, misericórdia. Pense aí, pastor, isso não pode acontecer, meu querido. Quantas pessoas estão pegando um aparelho chamado celular, dá na mão do seu filho, e ali entra na mente dele tudo quanto é tipo de porcaria, que vai destruindo, irmãos, a vida do teu próprio filho, e você não sabe que você está oferecendo o seu filho em holocausto ao diabo. Porque atrás disso aqui, irmãos, pode vir muita sujeira, muita pornografia, muita coisa que vão levar o seu filho a ter desejo até de suicídio. Isso é muito sério. Porque, irmãos, foram seduzidos pelo padrão do mundo. Mas porque o mundo está comprando, pastor, você está julgando. Meu querido, a Bíblia fala que nós temos a capacidade de nós julgar algumas coisas. Eu não posso te julgar no que diz respeito a se você vai para o céu ou não vai, se você é salvo ou não é salvo. Mas entenda uma coisa, quanto à sua maneira de viver, nós temos a responsabilidade de julgar nós mesmos. Porque a Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seremos condenados com o mundo. Aleluia. Aleluia. O Senhor deseja que você tenha as melhores coisas dessa vida, dessa terra. Mas tudo tem um padrão. E o padrão precisa estar pautado em Deus. Se essas coisinhas estão assumindo o lugar de Deus no seu coração, eu sinto muito em te dizer que você está trabalhando acelerado para afastar e romper a sua comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. Aleluia.
Você precisa recuperar a essência e a conexão, a comunhão com o seu Pai. Porque em dias de pressões iguaizinhos ao que nós estamos vivendo, você já percebeu que para você entrar em alguns lugares, você precisa pegar um papel que te fala se você está apto a entrar nesse lugar. Porque se você não mostrar o papel, eles vão te barrar lá na porta. Eles vão olhar para você e vão falar assim: ei, está tudo em dia, já foi lá e já tomou o que você tem que tomar, você já entendeu o que eu estou falando. Se você não apresentar, você não entra. E deixa eu te animar um pouquinho mais. Assim como naqueles dias, eles acenderam a fornalha, então a fornalha já estava quente. Aí o que Nabucodonosor fez? Ele falou assim: olha, faz o seguinte, vai lá e esquenta ela 7 vezes mais. Ou seja, vamos piorar um pouquinho. Então, se prepara. Nós vamos viver dias ainda piores do que esses. Aleluia. Aí tem gente que olha e fala: pastor, você ainda ri? É claro que eu vou rir. Porque a Bíblia fala que quando eu ver esses dias, é porque significa que está muito perto de eu ser arrancado daqui. Aleluia. E eu vou ficar triste, irmão. Daqui a pouco eu vou estar na eternidade com meu Pai. E não tem um fio de cabelo, irmãos. Ainda bem que eu tenho pouco. Não tem um fio de cabelo que me prende aqui nesse mundo. Não tem, irmãos. Eu lembro do pastor Edivaldo. Que saudade, né? Eu lembro que antes dele partir, ele contou um sonho que ele tinha. Que ele estava aqui no altar. E ele tomava o rumo da porta, e quando ele passava da porta, ele ia subindo, e eu ficava olhando ele subir, e ele olhava para mim e falou assim: pastor, eu estou indo embora, cuida da igreja, cuida bem da igreja. E ele falou isso comigo. Compartilhamos mais algumas coisas, irmãos, não demorou muito, ele estava aqui em um dia de culto, onde ele iniciou a sua partida. Essa convicção, irmãos, do que te espera. Você tem que viver a ponto que essas coisas não te abalem, nem te deixem com medo, porque você vai estar pronto, irmãos. Você vai estar pronto. Alguns já tiveram a experiência, irmãos, de sonhar, de ser transladado, de ser arrebatado, seja lá o que for, de viver dias assim, de estar face a face com o Senhor. Irmãos, e quem experimenta isso é até perigoso, porque ele não quer voltar. Aleluia. É ou não é? Ah, por que você me chamou? Por que você não me deixou lá? Mas porque, irmãos, embora que nós estamos aqui, nós não somos desse mundo. Infelizmente, esse mundo está criando pessoas muito mimadas, birrentas. Nada para ele está bom. Uma geração, irmãos, que parece que tudo vem pronto na mão. Que alguma coisa faz assim, já está ali. E ai dos pais, se negligenciar alguma coisa, falta o filho pular em cima do pai ou da mãe. Estou mentindo? Está aí, irmãos, esse cenário está aí. Que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor guarde a nossa casa. Eu lembro de alguns aspectos que o pastor Paulo sempre alertou aqui quando ele estava falando sobre família, e ele disse o seguinte: olha, embora que o seu filho, a idade que ele for ter, irmãos, seja de 5, 6, 10, de 40 anos, se está debaixo do seu teto, então as regras são suas. O dia que ele ganhar a independência, então ele se tornar alguém responsável por ele mesmo, aí as coisas começam a mudar. Isso é princípio, irmãos. Isso precisa ser levado a sério. Tanto os pais aos filhos, quanto os filhos aos pais. Pastor, que direito você tem de falar isso? Nem filho você tem. Eu estou olhando para um monte que está olhando para mim. Posso puxar a orelha de cada um. Sabe, irmãos, nós temos
a oportunidade de sentar e ser tratado pelo Senhor. A Bíblia diz, quando você vai para Apocalipse, em algumas cartas à igreja, algumas delas falam assim, porque eu corrijo, eu repreendo todo aquele quanto eu amo. Então, se você está sendo corrigido, repreendido, tratado pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo Senhor, então fique feliz, porque isso é uma prova de que Ele te ama. E Ele quer te ver bem, Ele quer te ver crescer, Ele quer te ver prosperar. Sabe, até você chegar num ponto de intimidade com o Senhor, aonde mesmo em dias como esses, cheios de pressões, aonde parece que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, e você foi lançado no meio dessa condição. Quem diria, irmãos, que no ano que você nasceu, você estaria vivendo dias como esse? Talvez você pense, Senhor, mas eu nem pedi para nascer, talvez não era nem para mim estar vivendo isso, talvez era para mim nascer mais no futuro, ou era para mim ter nascido uns anos mais atrás, que nem aqui eu ia estar mais, mas você nasceu para esse tempo, e eu quero te lembrar que dentro da fornalha, no meio desses dias, haverá junto com você, como a Bíblia diz, eu estou vendo alguém lá no meio da pressão, lá no meio do fogo, um que é parecido, que é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, e parece que ele caminha de um lado e para o outro, e parece que não queima, aleluia. Sabe, você andar de cabeça erguida, você sair pela manhã e você ir para o seu trabalho em segurança, sabendo que você não vai ser atingido por nada, porque exatamente esse homem da fornalha, ele está junto com você, tanto indo quanto voltando. Amém? Vá para Isaías 1. Isaías 1, versículo 19. Aleluia. Coloca a versão, tem NVI aí. Pronto. Tem uma Almeida que é um pouco anterior, mas vamos ler esse texto aí. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você tem a versão que fala se estiver disposto a ouvir. Se você quiser e se você ouvir. Está vendo aí? Se estiveres pronto para ouvir. Você está pronto? Aleluia. Então só assim, como? Prontidão para ouvir. Pastor, eu sempre pensei que para mim comer eu precisava da minha boca. Mas o texto diz que se você estiver pronto para ouvir, aí sim você vai comer, desfrutar e comer do melhor dessa terra. Eu poderia trazer uma expressão que antes do crente, ele se alimentar pela boca, não, ele vai se alimentar pelos ouvidos. Aleluia. É engraçado que Jesus fala assim, olha, esse que você tem debaixo do seu nariz aí, esse instrumento chamado boca, não é o que entra que contamina, é o que sai que contamina. Mas se você for para Romanos, no capítulo 10, vai falar sobre a palavra da fé que pregamos. Vai dizer, olha, essa palavra está junto de você, no seu coração e na sua boca. Se você for mais adiante, no capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir.
Então essa história de que alguém vai ter a sua fé acrescentada, aumentada, orando muito, cantando muito, subindo no vale, subindo no monte, irmãos, isso não é o padrão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E Isaías diz que se você quiser comer dos melhores frutos dessa terra, não é através da sua boca, mas é através dos seus ouvidos. Aleluia. O quanto você está pronto e sensível para ouvir. E esse ouvir aqui, irmãos, não é como Tiago diz na sua epístola. Ele fala assim, olha, não seja como aqueles ouvintes que ouvem e quando saem dali logo esquece, parece que nada aconteceu. Como alguém que vai diante do espelho e quando vira, ele já se esqueceu daquilo que viu. A imagem que viu, mas seja alguém que vai ouvir e vai se tornar praticante. Sabe por que que às vezes você passa por tantos desafios que não era para você passar? É porque talvez você tenha até escutado bastante, talvez você tenha ouvido bastante, mas você tem praticado pouco. Porque dependendo do ambiente em que você está, parece que as coisas tudo muda. Parece que você logo é envolvido e seduzido por algumas coisas naturais. E aí quando você menos espera, você já está envolvido com coisas que não deveriam, que vão te afastar da comunhão com o Espírito Santo. Por que isso? Pouca prática das instruções do que a palavra de Deus traz para você. Aleluia. Isaías, ainda. Isaías não, Deuteronômio 30. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Olhe para cá. O que o Senhor está trazendo para nós? Não vou entrar em detalhes dos textos originais aqui, mas só para você entender. O mundo, ainda nessa fase, ele estava num cenário de um mundo caído. O que Deus está trazendo é o seguinte, olha, a morte está aí, o dano está aí, tudo que existe de ruim está aí, mas hoje eu vou colocar diante de você a vida e a morte, para que você escolha. E aí ele atribui isso, ele fala, olha, está diante de você a bênção e a maldição. E aí ele dá uma orientação, escolha a vida. Não escolha estar cortado, estar fora da bênção. Agora, como é isso, irmãos? Isso é tratado dentro de você, naquilo que o seu coração te diz. Porque talvez você pode estar aqui, bonitinho, cheiroso, arrumadinho. Mas o Senhor conhece o teu coração. Não sou eu que vou sondar o que diz o seu coração. Mas o Senhor conhece. Você pode enganar todo mundo, os teus pais, esposo, amigos, filhos, você pode enganar quem você quiser. Mas aquele que sonda o nosso interior, ele sabe exatamente a condição da sua vida hoje. E aí a instrução é para que você escolha a vida, para que você tenha a capacidade, a condição de viver, não só você mesmo, mas até a sua descendência, a sua geração.
Agora, como que nós vamos fazer isso? Como que você escolhe a vida? O versículo 20, ele vai dizer, como que você escolhe a vida? Aí, nós vamos apontar 3 aspectos. Primeiro, amando ao Senhor teu Deus. Esse é o primeiro ponto. O primeiro sinal de que você está escolhendo a vida. É quando você decide amar a Deus. Irmãos, e esse amar aqui é algo muito intenso. Eu queria ter tempo para te falar sobre isso. Mas só para te dar uma dica, você vai lá para a carta aos Coríntios no capítulo 13. Se eu não me engano é 1 Coríntios capítulo 13. É o capítulo inteirinho falando sobre o amor. Onde fala que o amor, ele não é egoísta, ele não se vangloria, o amor não se importa, sabe, consigo mesmo. É exatamente isso, amando a Deus. É quando, por mais que você tenha as suas razões, você tenha os seus pensamentos, mas você decide viver para Deus, viver por Ele e viver totalmente para Ele. Aleluia. Segundo ponto aí, dando ouvido à sua voz. Esse é o segundo aspecto de que você de fato decidiu escolher a vida. Dando ouvido à sua voz. Tem gente que não tem a condição de escutar quando o pai fala assim, menino vai rastelar o quintal. Passa uma semana. Ou o filho ou o marido. E por aí vai, né? Ou manda lavar uma louça. Manda não, né? Pede. Se não consegue ouvir, irmãos, quando é que você vai ter a condição de ouvir o Senhor? E o terceiro aspecto aí é se apegando a Ele. Porque é dessas 3 coisas, desses 3 pontos, depende a sua vida e a sua longevidade, para que você habite na terra que o Senhor te prometeu, ou para que você viva em condições favoráveis naquilo que já está pronto em Deus para a sua vida. Você não pode descuidar de nenhum desses aspectos. Aleluia. Agora volta um pouquinho no capítulo 28 de Deuteronômio, no versículo 1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo todo o cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje é ordenado a você, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. É engraçado que tem gente que faz umas campanhas aí esquisitas. Vamos fazer a campanha dos 7 dias para o seu milagre. De tantas quinta-feira, quarta-feira, para que você seja abençoado. Irmão, segundo a palavra, as bênçãos vão te seguir pelo seguinte propósito, ou padrão, ou princípio. Ouvindo ao Senhor. Disso depende que a sua vida seja cercada das bênçãos. Não é pelo motivo de você orar muito. Embora que a oração faça parte do seu dia a dia. Mas é você ouvindo ao Senhor. É que você não vai precisar ficar correndo atrás de resultados. Os resultados vão chegar até você. Vamos continuar lendo o texto porque é bom. Versículo 3 diz: bendito será tu na cidade, bendito serás no campo,
Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será quando você entrar, bendito será quando você sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos, que se levantarem contra ti. Se eles vierem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles terão que fugir. O negócio fica estreito. Pensa alguém vindo numa direção, mas quando ele está de cara com você e saber o que tem ali, ele vai procurar tudo quanto é buraco para escapar. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, Ele te abençoará na terra que Ele te deu, ou nas responsabilidades que Ele deu a você. Aleluia. O Senhor te constituirá para si como um povo santo, como tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, o teu Deus, quando esses mandamentos forem guardados, e você andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor, e eles temerão diante de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, Ele deu aos teus pais, e Ele prometeu a entregar a você. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Então você emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te colocará como cabeça e não por cauda, e você só estará por cima e não por baixo, se você obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje está diante de você, e você guardar os mandamentos e fazer cumprir todos eles. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses por aí. Olha o fundamento. Agora você entende que existe um ponto certo de prontidão para ouvir? Aleluia. Irmãos, quando eu estou diante de algumas palavras como essa, sabe o que eu percebo? Que eu ainda tenho alguns quilômetros para correr, no aspecto de melhorar a minha condição de vida, uns com os outros, ou na minha vida com o Espírito Santo e com o Senhor, com a intimidade na sua palavra. Eu ainda percebo que eu ainda tenho um chão grande para caminhar ainda. Eu não sei se você tem essa percepção e me faz necessário, irmãos, acelerar as coisas dentro de mim, para que eu possa desfrutar de coisas que estão em Deus, que são como excelência para a minha vida. Aleluia. Amém. Você pode ficar de pé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os céus, ele está ao nosso favor, não tenha dúvida disso. Aleluia. Nós vamos orar daqui a pouco por esse pedido que chegou aqui. É alguém que está na UTI. Gilcimar Pinto, né? Guiomar. Ah, é verdade. Guiomar está na UTI, Linhares. Vamos orar.
Nós temos visto o Senhor operar e trazer alguns resultados durante esses tempos em que estamos aqui. Não aqui na igreja, mas esses dias mesmo, aquilo que nós temos orado, o Senhor tem manifestado resposta. E eu creio que não vai ser diferente, não. Amém. Eu queria que você tirasse, antes de nós orarmos sobre essa irmã em especial, eu queria que você tirasse alguns minutos para orar sobre a sua vida. Em tudo aquilo que foi lançado sobre o seu coração hoje. Você pode fazer isso. Talvez tanta coisa do dia a dia te conduz a algumas direções aí que só você e o Espírito Santo sabem. Então eu quero te convidar a ministrar sobre a sua vida. Você pode fazer isso aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Permita que o Espírito Santo te conduza a alguns ambientes consistentes. O Espírito Santo, ele está chamando a atenção para alguns ambientes mais sólidos quanto à sua maneira de viver. E
não se trata de ser religioso, não, mas se trata de você assumir uma posição de sensibilidade das direções que virão sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Olhe para você mesmo, faça uma pergunta para você mesmo: quanto tempo faz, querido Espírito Santo, que eu não consigo me ver avançando em algumas condições? Quanto tempo faz que talvez eu não consigo avançar nesse limite de intimidade contigo, aonde o Senhor fala comigo e eu tenho uma interpretação do que o Senhor quer comigo no momento exato? Traga esses questionamentos para dentro de você. Querido Espírito Santo, quanto tempo faz que nós não temos um diálogo perfeito, naquele nível em que o diabo não entende nada, só é eu contigo? Quanto tempo faz, querido Espírito Santo, que eu estou tentando avançar a minha vida em alguns aspectos, mas parece que embaraços têm surgido, algumas coisas têm surgido. Então começa a trazer essas reflexões, coloque essas manifestações para que Ele gere soluções. A Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, se isso é uma necessidade, Ele vai suprir sobre a sua vida. Se esses são desafios que você tem enfrentado para esses dias, o Espírito Santo vai trazer solução sobre essas situações. Creia nisso, meu querido. Aleluia. Eu entendo o Espírito Santo desejoso em acelerar as coisas. Aleluia. Eu vejo o Espírito Santo querendo correr juntamente com você. Aleluia! Eu vejo esse ambiente sendo sacudido em alguns pontos. Aleluia! Aleluia! Ei! Há um vento do Espírito. Fique pronto, porque você vai ser tocado por esse vento. Aleluia! Transformação sobre a sua vida. Transformação sobre a sua casa. Eu declaro você vivendo dias extraordinários. Dias em que a expressão do céu vai ser revelada a você. Oh, aleluia. Remene camprada se keronosoro koshera maramasa. Remde kerasti keronosoro koreba mamasha. Rama se keronokoronosoro beramasa. Ripte kerene soro kosibes. Sharasi kerne camprasti kernosoro. Pois teu é o rei. Aleluia. Teu é o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Aleluia. o poder. Aleluia. Tua é
Você não está só. Aleluia. Eu vou repetir para você ouvir no seu espírito. Você não está só. Aleluia. Ei, o Deus que guerreia nossas guerras, meu querido, Ele está à sua frente, quebrando portões, arrebentando os ferrolhos de ferro que está tentando travar as portas. Caminhos vão se abrir, caminhos vão se abrir, caminhos vão se abrir. Ele está à sua frente. Xerrasse que reberramassou, ribrasse que ronoroga saramasse, prate que ranasties. Oh, aleluia. Xarracasse reberramando corromamamasseis. Pegue pelo Espírito, meu querido. Avance pelo Espírito. Pelo Espírito. Se recebraçar. Seja tocado pelo Espírito Santo. Ei, eu vejo mudança chegando. Mudança chegando. Serrer seprada se queronorobamamas. Rebrasi meracandro do surebecharas. Reinde que reberamasu corramamases. Oh, aleluia! Oh! Graça que reberamaracandrasoro. Aleluia. 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 Serrabashi querendo sorebenemos. Riquerama sempre compronossoreshimikas. O Senhor me traz uma percepção sobre alguém que veio para esse espaço
com alguns questionamentos, aonde você tem vivido, você e o Senhor. E assim como foi com Daniel, quando ele estava esperando resposta vir, assim o Senhor está estabelecendo sobre a sua vida. Pois o Senhor trouxe a você alguns aspectos de resposta. Porém, algumas condições de ataques não permitiram que isso viesse com clareza. E o Senhor está trabalhando nisso. Aleluia. E você estabeleceu um aspecto de compromisso com o Senhor. Senhor, eu sei que isso depende do Senhor, porque não é da forma que eu quero entender, mas é naquilo que eu estou falando contigo. Então o Senhor está de pé para chegar soluções e respostas a você dentro de pouco tempo. O Senhor tem visto a sinceridade do teu coração. Aleluia. E Ele vai cuidar dos detalhes disso. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso, meu querido. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida da nossa irmã Guiomar. Aonde ela está agora, Pai, ali na UTI. Não importa a condição de aparelhos em que estejam ali. Como igreja do Senhor, nós liberamos agora sobre aquele ambiente. Nós declaramos da tua vida sobre aquela mulher. Pois do Senhor procede toda a vida. O Senhor entrando agora em todas as articulações, em toda a corrente sanguínea, em todas as células, as moléculas, em todos os nervos, por completo, que a tua filha seja tocada agora nesse momento. O Senhor mesmo declara que se nós concordamos aqui, o Senhor tem como algo feito nos céus. Então nós queremos usar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e nós liberamos uma palavra de cura. Cura sobre a tua filha agora. Que isso seja como testemunhos, Pai, aonde a tua filha passar. Nós declaramos isso em um nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Cremos, Pai. Cremos que está feito. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por nossa semana. Nós entendemos que o Senhor estará conosco em nossos dias. Nós entregamos todos eles nas tuas mãos. Desde amanhã pela manhã até o próximo domingo, onde nós estaremos concluindo, Pai, iniciando um outro ciclo. Nós sabemos, nós temos essa convicção dentro de nós que o Senhor não nos abandona. É por isso que nós vamos para os nossos dias convictos que eles serão prósperos, cheios de paz, cheios de alegria, cheios de saúde. Nós recebemos em nossa vida essas verdades, essas declarações, e colocamos os nossos pés firmados nesses fundamentos.
Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado por tua palavra, por toda a instrução que vem sobre nós. Nós queremos estar comprometidos e em obediência à tua voz. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja próspera, praticando a tua palavra. Assim nós oramos nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tenham todos uma excelente semana. Tá? Até na próxima sexta-feira estamos com um culto de oração. Próximo domingo também. Tá? Não saia sem antes falar com seu irmão. Desejo uma ótima semana com ele, para ele. Tá? Em nome de Jesus. Tá precisando, procura a igreja, tá? Nós estamos aí prontos para servir aos irmãos. Beijo no coração.